Bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente aprende a investir cada vez melhor. Hoje, você vai aprender a calcular o preço justo de uma ação, o seu valor intrínseco. Para isso, a gente vai usar o método de desconto de fluxo de caixa. Nas palavras de Warren Buffett, o valor de uma empresa é equivalente à soma de todos os seus fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente. Então, para saber o valor intrínseco de uma ação, você tem que estimar a sua geração de caixa daqui para frente. E é por isso que o processo de valuation, de achar esse valor intrínseco, é subjetivo. Fica comigo que você vai entender. Para o nosso exemplo aqui, eu estou usando a Telefônica Brasil. Então a gente vai procurar o fluxo de caixa livre da empresa dos últimos 12 meses. Nesse caso, eles deixam aqui pra gente 7,4 bilhões no ano, mas se você não achar escrito assim, você vai no demonstrativo de fluxo de caixa e você soma o fluxo de caixa operacional com o fluxo de caixa de investimentos. E aí eu vou anotar aqui o fluxo de caixa livre da Vivo, no caso de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Eu estou usando aqui o Google Sheets, que é gratuito, mas você pode usar o Excel. Depois a gente tem que, conhecendo a empresa, sabendo onde ela atua, estimar uma taxa de crescimento para ela para os próximos 10 anos. Se você pretende segurar a empresa por 5 anos, você vai fazer para 5 anos. Mas como eu invisto para perpetuidade, eu calculo para 10 anos e depois calculo o valor terminal, que seria o valor da empresa para além desses 10 anos. Você já tem que entender onde ela atua, o que ela faz, qual a importância dela na vida das pessoas e etc. A Telefônica Brasil, no caso, é uma empresa já muito grande, muito consolidada. Eu não espero muito crescimento vindo dela daqui em diante. Então eu vou botar aqui 2%. No caso, 2% ao ano. A taxa de crescimento terminal tem sempre que ser um pouco menor do que a taxa de crescimento, mas mesmo que você estime uma taxa de 10% para os 10 primeiros anos, de 20% para os 10 primeiros anos, uma coisa a se atentar é que você não pode estimar uma taxa de crescimento terminal que seja maior do que o PIB global. Porque se a empresa ficar crescendo infinitamente a uma taxa de crescimento superior que a do PIB global, eventualmente o seu fluxo de caixa seria maior do que a riqueza criada em todo o mundo, o que não faz sentido. No caso para Vivo, eu vou estimar aqui 1,5% de crescimento terminal. Outra coisa que a gente tem que estimar é a taxa de desconto. Aqui você tem algumas opções. A primeira opção é colocar o retorno mínimo aceitado por você. Se você só quer investir em empresas que vão te dar um retorno esperado de 10% ao ano, sua taxa de desconto tem que ser 10%. Uma outra opção é usar o VAC, a média ponderada do custo de capital da empresa. Se você pesquisar no Google, você encontra esse número, ou você pode aplicar essa fórmula para descobrir. Mas o que eu costumo fazer é dar uma olhada nas taxas de juros. A taxa Selic atualmente está em 10,25%. No Boletim Focus do dia 25 de fevereiro, as expectativas estavam para uma Selic fechando em 12,25% em 2022, 8% em 2023, 7,25% em 2024 e 7% em 2025. O Tesouro Pré-fixado lá para 2029 está em 11,81%. Então um número entre 10,25 e 11,81 seria uma taxa de desconto interessante para a gente colocar no contexto brasileiro. Porém, como essa taxa de desconto vai se aplicar para todos os anos, o que eu particularmente gosto de fazer é olhar as previsões do Boletim Focus para a taxa Selic e ver a média da taxa Selic, que nesse caso aqui vai dar por volta de 8,6%. Como eu quero ser um pouco mais conservador, eu vou botar aqui 9,5%. Já estimamos a taxa de crescimento, a taxa de desconto e a taxa de crescimento terminal. Agora é aplicar a fórmula. Se a gente tem no primeiro ano o último fluxo de caixa livre, o próximo ano vai ser igual a esse aqui, mais 2% dele mesmo. E aí você faz isso para os próximos 10 anos. No valor terminal, a gente tem uma fórmula específica, que no caso vai ser o último fluxo de caixa vezes 1 mais a taxa de crescimento terminal dividido pela taxa de desconto menos a taxa de crescimento terminal. Então aqui vai ser igual ao último valor vezes 1 mais a taxa de crescimento terminal dividido pela taxa de desconto subtraída da taxa de crescimento terminal. Até aqui, a gente já estimou o fluxo de caixa dos próximos 10 anos e o valor terminal desse fluxo de caixa. Agora, a gente tem que trazer esses números para o valor presente. Como é que você faz isso? Descontando esses valores por uma taxa livre de risco. Afinal, se você tem uma taxa Selic a 10% ao ano, R$ 1.100 daqui a um ano valem R$ 1.000 hoje. Porque se você pegar esses R$ 1.000 e aplicar num ativo sem risco, o que você vai ter daqui a um ano vão ser esses 1.100. E a fórmula do valor presente é essa aqui. É o fluxo de caixa do ano T dividido por 1 mais a taxa de desconto elevados a esse
esse tempo. Por que elevado? Porque a gente está seguindo a lógica dos juros compostos. Então, a taxa descontada vai ser igual ao fluxo de caixa do ano X, dividido por 1 mais a taxa de desconto, elevado ao número de anos. Então, é só estender isso a todos os próximos anos. Pronto, agora nós já trazemos todos os próximos fluxos de caixa ao valor presente. Falta a gente somar isso. Vai ser igual, soma de todos esses números aqui. Mas o que nos interessa é o preço por ação. Para isso a gente tem que saber quantas ações existem de uma certa empresa. A gente está falando da Vivo e no site da B3 a gente encontra essa informação de que eles têm um total de 1.690.984.923 ações. A gente copia esse número e a gente vai dividir o nosso somatório por esse número. Assim, a gente chega por um preço por ação de R$ 54,10. E para vocês entenderem melhor como uma pequena mudança nesses números aqui afetam grandiosamente o resultado, se a gente estimar uma taxa de crescimento de 5% ao ano, a gente já está vendo um valor de R$ 65. Se a taxa de desconto não for de 9,5%, mas for de 12%, aí já cai para 48%, isso com os 5% de crescimento. Então uma pequena mudança aqui resultará em grandes diferenças aqui. Deixa eu voltar aqui para 2%, e eu vou voltar aqui não para os 9,5% que eu estava usando, mas para os 10,25% que são a Selic atualmente. E usando a Selic como taxa de desconto, a gente tem um preço por ação de R$ 49,41. No fechamento da última semana, a Telefônica Brasil fechou com um valor de R$ 48,64. Ou seja, ela está ali em linha com o seu valor justo. Uma coisa que normalmente é recomendada é colocar uma margem de erro nesse número. Então, se você encontrou um valor justo de R$ 49,41, você na verdade quer comprar por menos que isso, né? Você está investindo, você quer pagar abaixo do valor intrínseco. Então, o valor pós-margem de erro pode ser igual a esse valor vezes 90%. Se você quiser ter uma margem de erro de 10%, se você quiser ter uma margem de erro de 20%, a gente pode botar 80% do valor. E aí a gente tem o valor descontado da margem de erro, que aí é um valor muito confortável de você comprar a ação. Se você encontrar uma empresa que você gosta, que você acredita pro longo prazo, você aplica uma margem de erro de 15% e 20% e o valor atual dela está abaixo do valor que você encontra, você pode se sentir muito mais confiante comprando essa empresa do que se ela tivesse com o preço em linha com o preço justo. Mas claro que aí vai depender de cada um. Vai ter investidor um pouco mais agressivo ou que gosta muito da empresa que não vai se incomodar de pagar o preço justo da ação. Se for uma grande empresa e ela tiver no seu valor justo, você pode comprar. Se ela tiver muito acima, 2 vezes, 3 vezes acima do seu valor justo, aí já é um sinal vermelho. Uma outra coisa interessantíssima que a gente pode fazer nessa planilha que a gente já montou aqui é descobrir a taxa de crescimento que o mercado está dando para uma empresa. Digamos que eu tivesse estimado um crescimento de 5% para a Vivo. Ela teria dado um preço por ação justo de R$ 59,00, mas a empresa atualmente está valendo R$ 48,00. Então, se você fizer isso e o valor estiver muito acima ou muito abaixo do preço atual da ação no mercado, você pode ir mexendo com a taxa de crescimento até chegar perto do valor atual do mercado. Que aí você chegando nisso, você vai saber, então o preço está R$ 49,41 porque o mercado está precificando uma taxa de crescimento de 2% ao ano. Mas preste atenção, se você fizer isso, eu recomendo que vocês usem a taxa Selic como a taxa de desconto. Porque se você estiver usando o seu retorno mínimo esperado e você quiser 15% ao ano de uma ação, essa taxa de 2% de crescimento vai dar um valor de R$ 31,00. Então, se você quiser saber o quanto o mercado está precificando de crescimento numa ação, use a taxa Selic. Se você estiver fazendo isso com ações internacionais, você pode usar os juros pagos pelos títulos do Tesouro Americano entre 1 e 3 anos. Bom, voltei aqui para a taxa Selic como taxa de desconto e eu quero mostrar mais uma coisa que a gente pode fazer. Se você tiver uma empresa que tem diferentes linhas de negócio, você pode estimar diferentes taxas de crescimento para cada uma delas. Geralmente, empresas assim, elas discriminam as suas receitas por cada um dos seus negócios. Então fica mais fácil saber o impacto que cada um desses projetos trouxe no fluxo de caixa livre da empresa no final das contas. No caso
da Vivo isso fica um pouco mais difícil. Mas vamos lá, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão ser dependentes da internet, eu acredito que o volume de dados transmitidos pela internet vai crescer cada vez mais, então eu acredito numa consolidação da fibra ótica na rede de internet das pessoas. Então eu acho que as receitas com fibra ótica da Vivo podem crescer a taxas acima desses 2%. Então eu voltei aqui no resultado da Vivo, e no caso aqui a gente está vendo o total de acessos. Não é a receita, seria ideal ver a receita, mas eu não encontrei. E a gente vê que os acessos Fiber to the Home de fibra ótica está em 4.609, enquanto o total de acessos fixos é de 14.839. No caso o número está em milhares, mas para nossa conta não vai fazer diferença. Se você pegar esse número e dividir por esse aqui, você vai ver que os acessos de fibra são por volta de 31% do total de acessos fixos da empresa. No caso, a receita fixa está em 9,9 bilhões. Vamos ver aqui 31% de 9,9, que vai dar 3 bilhões e 69 milhões. No caso, isso daqui não vai estar perfeito, porque o valor pago pelo acesso de fibra deve ser um pouco mais caro que o valor pago pelos cabos de cobre, mas como eu não achei isso discriminado, eu vou fazer mesmo assim. Então a gente estima mais ou menos que 3,3 bilhões desses aqui sejam referentes à fibra. 3,3 bi são quantos por cento do total da receita operacional de 44? 7,5%. Então a gente pode vir aqui e dizer que o fluxo de caixa livre fibra para casa vai ser igual a 7,5% do fluxo de caixa livre total da empresa. E aqui a gente pode ter o resto, que seria o fluxo de caixa livre total, menos a parte que a gente estimou como sendo de fibra. Aí a partir daqui a gente pode estimar taxas de crescimento diferentes. Por exemplo, eu acho que as receitas de fibra podem crescer 10% ao ano. E aí a gente eleva isso para os próximos 10 anos. Enquanto o resto, eu acho que vai crescer num ritmo de 1,5% ao ano. Também vou levar isso para os próximos 10 anos. Dessa forma, eu estimei taxas de crescimento diferentes para diferentes partes do negócio da Vivo e venho aqui e somo elas depois. E também faço isso para os próximos 10 anos. Novamente, aplico a fórmula do valor terminal. Antes a gente estava estimando 8,8 bilhões de fluxo de caixa livre no último ano, agora já passou para 9,1. A parte do desconto é igual. Assim, dessa forma, o preço por ação justo estaria em R$ 50,39. No caso da Vivo, isso não causou tanta diferença, mas se você tem uma empresa com vários negócios diferentes, pode ser interessante você estimar diferentes taxas de crescimento para diferentes partes do negócio da empresa. De todo jeito, era isso que eu queria passar para vocês. É super fácil, só tem que entender um pouquinho do Excel. Se você preferir, você pode fazer todos esses cálculos à mão, só que sinceramente, se você não sabe usar Excel, o tempo que você vai gastar para aprender Excel vai ser menor do que o tempo que você faria para fazer essas contas todas no papel. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Se restou alguma dúvida, me avisa, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!